Pessoal, vamos para a nossa aula de cinemática, uma correção aí da nossa atividade 2. Então, os conceitos básicos, nós faremos aqui uma breve introdução. Bom, quando a gente fala em cinemática, essa palavrinha, nós podemos aí falar de uma forma bem simples que cinemática é o ramo da física que vai estar estudando o movimento. Então, existem vários ramos da física, né? Vai ter, por exemplo, a dinâmica, que vai estudar força, a questão do ramo, a questão da eletricidade, da óptica, que estuda luz. Então, a física é dividida em vários ramos, assim como outras ciências, para estar facilitando esses nossos estudos. Então, em relação ao movimento, né, adotando um referencial, a gente pode observar que tudo no universo pode estar em movimento. E por causa do referencial também tudo pode estar em repouso. Então aí surge a teoria da relatividade, que o conceito de movimento e repouso é algo relativo, né? Einstein vai estar mostrando, aprofundando, né, algo bem complexo, a questão da teoria da relatividade, mas de forma simples aí vamos seguir esses conceitos, né? Então a gente observa aí nas imagens, né, algumas formas, ações aí de movimento, né, a questão da propulsão aí a jato, do carro, então situações de movimento que está aí no nosso dia a dia. Então o que é cinemática, né? Como foi falado nesse movimento, esse ramo da física, mas o que é movimento? Então só existe movimento se nós adotarmos um referencial, ok? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse exemplo aí. E só existe repouso também se a gente adotar referencial. É necessário observar isso. Então, é muito importante a gente saber o que é referencial, né? Então, uma perguntinha aí, né? O que seria posição, né? Justamente é você marcar ali dentro de do espaço, de uma distância percorrida, um referencial. E aí você tem como localizar um corpo. Então isso é muito usado em GPS, muito utilizado também para estar identificando as rodovias, e muito importante. Imagina você numa estrada e aí acontece algum problema e simplesmente eles falam assim, onde você está? Então se você não tiver uma posição ali, um referencial, você nunca será achado. Então qualquer coisa pode ser adotada como referencial. Um referencial ele pode estar em movimento em relação a outro corpo ou estar em repouso. Tá? Então nós temos alguns referenciais aí, por exemplo, um homem e mulher estão sentados, né, dentro de um trem, por exemplo. Então, o referencial pode ser, por exemplo, a janela do trem, né, o teto do trem, né, e etc. Contudo, né, se a gente adotar, por exemplo, tudo que está no trem está em relação ao trem, né, tudo que está dentro do trem está em repouso. Por exemplo, essa mulher e o homem que está sentado. Vou melhorar essa definição, vamos lá. O referencial, olha como que é importante o referencial para a gente entender sobre movimento e repouso. Por exemplo, a gente tem esse homem e essa mulher no trem. Então eles estão aí sentados, né? Então, por exemplo, mesmo que o trem esteja a 100 km por hora, ou mais, ou menos, eles estão em relação ao trem em repouso, né? Já nesse segundo quadrinho, nós temos uma pessoa ali fora do trem. Agora, o trem para essa pessoa que ela está fora, ele está em movimento. E também a pessoa está em movimento. Então, para a gente já definir movimento e repouso, repouso seria quando nós comparamos pelo menos dois corpos e eles não se distanciam nem aproximam-se. Ou seja, a posição deles, um em relação ao outro, não muda. Por exemplo, eu pego uma moeda e coloco na minha mão e eu começo a movimentar minha mão. A minha mão em relação à moeda não muda essa posição, né? E nós temos aqui esse jovem aí que está vendo o trem passando por ele, ou seja, o trem aproximou-se dele e começa a distanciar-se. Isso é, por exemplo, nós olhamos, vamos botar esse trem, né, fora do planeta. Então tudo, planeta Terra, se comparado ao Sol, está em movimento. Então, dependendo do referencial, por exemplo, eu posso definir que tudo que está no nosso planeta Terra está em repouso. Se eu adotar um referencial de um corpo que, em relação ao corpo, não há distanciamento nem aproximação. Tá meio confuso isso? Então presta atenção. Em relação ao planeta, tudo que está no planeta, por exemplo, eu pego algo que está fora do nosso planeta Terra, e aí se comparado a qualquer coisa que está no nosso planeta Terra, está em movimento. Por quê? Porque o nosso planeta, pelo menos, tem dois movimentos aí, né, de rotação e translação, e que vai estar se distanciando, aproximando-se de um ponto do planeta Terra desse referencial que está fora do planeta, como, por exemplo, o Sol, né? Então, com outros exemplos, a gente vai tentar melhorar essa definição. Então, nós já definimos a questão do referencial, a importância dele. A questão de deslocamento e distância percorrida. Isso aqui é muito interessante, ok? Então, já tem uma definição. Deslocamento, eu só vou considerar a posição inicial e final, né? Sempre você vai pegar a posição final, diminuir pela posição inicial. Vamos ver o que seria isso. Por exemplo, eu saí da minha casa, fui na igreja, dei uma volta de bicicleta e depois voltei. Se eu falar assim, qual foi o deslocamento nesse período, né? De quando eu saí e cheguei de casa. Mesmo eu tendo andado tanto, o meu deslocamento, se eu comparei esses dois momentos, foi zero, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz a comparação que eu saí da minha casa e fui até a igreja, qual foi o meu deslocamento? Aí eu tenho que calcular a quilometragem da minha casa. Agora, a distância percorrida, de uma forma bem simples, é quando você sai somando toda a quilometragem, né? Por exemplo, você pega ali
eu saí de casa, fui à igreja, depois dei uma volta de bicicleta, então soma-se tudo, né? E no final, mesmo que eu esteja em casa, eu vou somar tudo isso na minha distância percorrida, ok? Depois nós vamos estar demonstrando isso aí melhor. Então, olha aí um exemplo, né? Que é a figura, né? O avião, o automóvel tem o mesmo deslocamento, contudo, a distância é diferente, né? O avião não precisa ficar fazendo curva ali nas pistas, né? Por isso que ele, além da velocidade dele, que é maior, ele pega uma linha mais próxima, né? E ali ele consegue ter essa eficiência de chegar no local. Então, o deslocamento dele, eles vão ter o mesmo ponto inicial e final, contudo, o deslocamento vai ser igual, mas a distância percorrida vai ser diferente. E a trajetória, eu não passei essa perguntinha, mas é interessante, é simplesmente a linha feita, né, em relação ao corpo. Então, o corpo, quando ele percorre um caminho, ele deixa a sua trajetória. Né? Em alguns aplicativos, igual a gente usa para andar de bicicleta, o Strava, ele mostra ali a nossa trajetória, né, deslocamento, distância percorrida, né, algo bem legal. Se você anda de bicicleta, baixa aí esse aplicativo Strava. Em tempos de né, pandemia, andar de bicicleta é interessante, que você pode estar praticando essa atividade sozinho, né? Basta ter os cuidados aí, ok? Então, aquele abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu!